né? This meeting is being recorded. Ok. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos ao concerto de poesia desse outubro, né? Final de outubro. E nós estamos encerrando, né, o mês, enfim, esse mês com um poeta muito especial, um belo poeta, belíssimo poeta, além de ser um grande amigo, muito querido amigo. E o Sérgio acaba de lançar Gelo, um livro de poemas belíssimo. Ele é autor de muitos livros, né? Eu falei para ele que eu ia dizer a biografia toda. É grande, mas não tanto, mas dá para falar, né? Ele nasceu em Além Paraíba, em Minas Gerais, é autor dos livros de poemas 11 Moedas de Chumbo, de 2001, A Primeira Pedra, de 2006, Os Terceiros Queimados, 2014, O Olho e a Mão, de 2018, com a Ana Marques Gastão, que foi a nossa última convidada, a mais recente convidada, e que está aqui, né? Segundo a Camila, está aqui na sala. Eu estou no celular, eu não consigo ver direito quem está, mas a Ana eu sei que está, que a Camila falou. E ele também é ensaísta, o Sérgio, né? E ele publicou alguns ensaios importantes, né? Como Freud e a Religião, de 2003, O Século de Silvestre da Silva, de 2007. Organizou as edições críticas de Cartas de Amor à Viscondessa da Luz, de 2007, A Correspondência Familiar, de 2012, Correspondência para Rodrigo da Fonseca Magalhães e Filipa de Vilhena, A Sobrinha do Marquês, 2020, de Almeida Garré. O Sérgio, é importante dizer que ele se dedicou ao estudo da literatura portuguesa, né? Um grande pesquisador da literatura portuguesa, e eu acho que Portugal deve a ele algumas edições importantes, né? De livros que o Brasil desconhece. Tá? Então, ele colaborou com poemas para as antologias O Prisma de Muitas Cores, Poesia de Amor Portuguesa e Brasileira, de 2010, organização de Vitor Oliveira Mateus, 6 poetas de Argentina e 6 poetas de Brasil, 2011, com a organização e tradução de Camila do Vale e Teresa Ariron, Ato Poético. Aí eu fiquei na dúvida se era um outro livro, né? Mas eu acho que sim. Depois você vai me dizer, César. É outra antologia. Outro dia, né? E ela mesma que organiza, né? Não. É uma Maffei, a Luiz Maffei e da a Raquel, aquele da Oficina Raquel. Entendi. Agora a eu Luiz entendi. Maffei e a Márcia Tiburi. Tiburi e Luiz Maffei. E também tem poemas, né, publicados nas revistas e cadernos literários Poesia Sempre, da Biblioteca Nacional, Caderno Mais, da Folha de São Paulo, Colóquio Letras, Relâmpago e Eufeme, entre outras publicações. Ele vem aqui falar, em geral, os nossos poetas falam sobre a obra em geral, mas ele vem falar especificamente sobre Gelo, mas isso não vai evitar ele dizer alguns poemas da obra anterior. Eu tenho todos os livros de poemas do Sérgio. Tá? Sérgio, bem-vinda, então, ao concerto Poesia Sempre, e obrigada a você, gente, por estarem aqui. Passo a palavra para o Bruno, que é o nosso mediador, guia das nossas conversas. Aí, Bruno, com você. Nuno, gente, desculpa, estou confusa. Suzana Ward, Miguel Pereira não está lhe fazendo bem. Não, eu estou confusa no celular, eu não sei falar. Assim, Falar em celular? Eu vendo também. na minha frente. Eu queria... Tudo bem, gente? Boa tarde a todo mundo. Prazer estarmos aqui nessa tarde. Sérgio, uma alegria grande estar conversando contigo. Eu vou começar falando um poema seu que eu gosto muito. Ele chama-se O Som, do livro Terceiros Queimados. Quando um som fica no ar, onde já não estamos, ele existe. Um som sozinho não é o mesmo de quando, em sua mudez, o vazio ergue muros, vácuos e atos, intermitências a que chamamos de silêncio. O som sozinho na caixa, por exemplo, é o grito do esquecimento.
O som sozinho no corpo é o remoer da vida querendo. O som sozinho do mar é nunca poder chegar. Existe o som sem dono, existe o som sem casa, existe o som sem norte, sem mãos que o toquem. Existe o som sem ouvido. É como soa em nós tudo que ouvimos ontem. Bom, Sérgio, queria que você abrisse aqui. O esquema é aquele: eu faço uma pergunta, a Suzana, e após a resposta você emenda com a leitura de 3 poemas, né? E assim vamos seguindo até o final, quando a gente faz o encerramento. Então, para situar a gente aqui, para situar todas as pessoas que estão acompanhando, eu queria que você falasse da sua aproximação com a poesia, como ela se deu, como é que você foi construindo essa relação até chegarmos aqui. Boa tarde a todos e muito obrigado a Suzana, ao Nuno, a Camila pelo convite e pelo apoio para que nós pudéssemos estar aqui hoje, né, e conversando sobre poesia. Bem, a minha aproximação com a poesia se deu, como acredito que da maior parte dos poetas, se deu através da leitura, não é? Foi lendo que eu fui descobrindo que eu queria escrever também, não é? Isso se deu muito cedo. Eu sou um leitor que começou a escrever muito cedo. Não acho que isso que às vezes as pessoas falam assim, não, eu escrevo desde 9 anos, 10 anos. Não acho que isso seja uma predestinação, nada disso. Simplesmente eu gostava muito de ler e a escrita me atraía. O ato de escrever me atraía. Eu acho que eu via no ato de escrever um mistério, não é? O mistério da criação. Existe algo no ato de criar um poema, ou de criar um romance, criação com as palavras, que é o nosso objeto, né? Ela tem um mistério. Isso me atraía e me atrai até hoje. Quando penso em escrever, é sempre eu nunca sei se vou escrever um poema. Isso é uma coisa que eu acho misterioso, né? Cada poema ele é uma aventura diferente. Eu não tenho um método de escrever. E a minha aproximação com a poesia se deu dessa maneira, através do mistério que a poesia traz, né? Eu acho que isso é uma espécie de uma chama que move todo aquele que escreve, todo escritor, ele precisa ter isso, esse não saber exatamente o que está fazendo. Ao mesmo tempo que a gente sabe, eu acho que toda obra ela nasce de uma ideia, pelo menos para mim, eu não consigo escrever um poema sem ter uma ideia mãe. Mas entre aquilo que eu penso e aquilo que resulta, aí é que vem a maravilha da criação. Sendo que às vezes não resulta em nada, às vezes vai para o lixo, às vezes não presta, simplesmente eu falo, isso aqui não é um poema, e vai para o lixo. Mas quando resulta, eu acho que eu sempre tive essa sensação de que é um mistério muito atraente, como se fosse uma revelação para mim mesmo. É um pouco isso, né? É um pouco isso que eu acho que eu vivi desde a infância, quando eu escrevia ainda em máquina de escrever. É esse mistério que... Nós temos mais ou menos a mesma idade, a gente tem 1 ano de diferença, e esse começo em máquina de escrever era muito... A escrita tinha algo de mais material, não tinha? Porque Exato.
Sim. O toque é um toque, tem que ser um toque mais intenso, ele tem uma certa, pode até ter uma certa violência, É. né, de Se bem impressão. que escrever na tela é bom, porque a gente pode mexer mais. Eu Com mexo certeza. muito. Eu raramente escrevo de uma vezada só. Acontece às vezes, mas como eu mexo muito no poema, eu trabalho muito, e então eu gosto de escrever. O computador me ajudou nisso, né? Isso para mim foi bom, embora Mas nem sempre seja necessário. Eu você na muitas época, vezes você escrevia à mão e só não transcrevia? escrevia a máquina, Você já escrevia de escrevia a máquina, depois pegava com a caneta, rabiscava em cima e passava limpo. E ia passando a limpo, quantas vezes fosse necessário até chegar a uma coisa. Mas nós estamos falando aí de eu com 10, 11 anos, né? Que eu fiz isso até os 30 e poucos. Eu fui escrever no computador o meu livro, 11 Moedas de Chumbo, o meu primeiro livro de poemas já foi no computador. Bacana. Fala 3 poemas para gente, então. Vamos lá. Por favor. Nuno, eu vou pedir a Camila, o primeiro poema que eu gostaria de ler é, na verdade, uma projeção. Vou pedir a Camila que projete, que é um poema interpretado pela Cris Mairink. Tá bom. Camila, você está... Só um minutinho que eu vou colocar o da crítica. Eu tinha colocado do João, que você tinha falado. Espera aí, só um momentinho. Legal. Cicatrizes. Difícil ser poeta quando o corpo estala e arde e parte-se em 1000 nomes impuríssimos. Ando pensando se a essa altura alguém ainda me arrasta pelo cachaço em mangas de camisa. Nunca é livre poema. 4 blocos de cimento já não bastam se o comprimem em redes de silício. Pede ácidos, artefatos de pouca monta, não sofismas, em densidades heraclíticas. Quase tudo morre, mas também revive. Por isso o verso e as tenras cicatrizes. Para ler com Lá Fiz o Poema, de Rita Taborda Duarte. Eu vou ler agora um poema que acho que foi a Lila que pediu. Ah, você já viu? Tá bom, legal. A Lila pediu, vou ler, que se chama Poema. Escondo em algum ponto feito de linguagem, até que já não possa, e o monstro irrompa. O poema vai ficando branco, 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 e também menos poema. Como fazê-lo, sendo apenas o que é, círculo sem epicentro? E agora eu vou ler o Grito, né? O Grito é um poema feito a partir de um poema do E.M. de Mello e Castro, que se chama Lírica do Ciborgue. Então, o Gelo tem alguns poemas que são um diálogo com outros poemas. Tá? Então, é o Grito.
O ciborgue, pouco a pouco, toma conta de todos os meus sentidos e não sentidos. Estou dentro do ciborgue, contando ossos, cortando fios, ouvindo ruídos. Hoje meu corpo é menos meu. O ciborgue, pouco a pouco, toma conta de todos os meus sentidos e não sentidos. Há dias em que movo a alavanca. Noutros, paro e ouço a respiração quase inaudível, sua e minha. E busco meios os mais pacíficos de fazê-lo adormecer. O ciborgue me obriga, mas também eu o escravizo, por circuitos em que depois mal nos alcançam. Evito guerras sem planos, palavras difíceis, jogos só pelo que nos pode prender no vazio. Às vezes não consigo. Depois vejo. Era contra os ardis da oblíqua máquina o meu grito. muito bonito, Sérgio. E vou ler também Jarro de Flores, então, para fechar esse ciclo. Jarro de Flores é um poema em 14 versos e é um soneto modernizado, né? Vamos dizer assim. As flores, algumas de suas pétalas, hoje se desfizeram. Os botões verdes queimaram antes do tempo. Com águas novas, mais cedo, as folhas teriam desenhos. Vê-las inférteis no terço final da mesa é cozer a morte nos poemas. Jarro de flores vermelhas, cubos de cera pequenos. Teus mapas evocam planetas em que um dia estaremos. Sou este barco de louça, sou este barco que voa, no 14º verso. É um soneto que, na leitura, não se percebe ser um soneto, né? Pois é. O soneto está cifrado, deve estar aparente na forma na página, mas nem tanto também, porque os 14 versos são compactos. Uhum. Os você 14 trabalha versos são compactos. Eles não a estão forma do soneto inglês, né? É. Aproximado da forma do soneto inglês. E não tem sequer o esquema de rimas do soneto. Uhum. É como se fosse assim um soneto apagado, né? Uhum. Eu faço muito isso, poemas de 14 versos, em que é preciso olhar, como se fosse preciso olhar através de uma cortina para ver lá atrás, como se fosse um pré-histórico soneto. Mas a estrutura da forma, a métrica está lá. Não. Não há métrica também, tá. Não Pensei está. que você apagava as rimas. Seria como se fosse assim, é preciso apertar os olhos para enxergar lá no fundo. No fundo. Entendi, muito interessante. Muito interessante. No caso deste aqui, a pista é evidente, porque eu termino dizendo no 14º verso. Todo soneto tem 14 versos. É isso. É o caso deste também. Né? Mas há outros que estão assim muito disfarçados, né? Que o leitor precisa trabalhar para entender que existe uma alavanca lá no fundo que move, e que essa alavanca é como se fosse o fundo do tempo de todos os sonetos, né, que um dia foram escritos. Essa perspectiva de requerer um leitor ativo é muito interessante, né? Porque eu acho que é uma postura
própria, digamos assim, talvez mais consciente na escrita da contemporaneidade, né? Essa requisição do leitor ativo, interativo, que coautora, né, o poema assim, nessa leitura. Isso eu acho muito, muito bacana. Sérgio, eu queria também, um pouco na esteira disso, eu queria saber se existe alguma relação ou não, né, com o fato de você, da sua escrita com a sua carreira universitária no campo de letras. Assim, você acha que há para além do conhecimento, o conhecimento é claro, mas isso não seria exclusividade, né, da carreira de letras, porque o conhecimento, de algum modo, ele está aí. Seus livros, por exemplo, não de poemas, estão aí à disposição. Não é? Uma pessoa com contínuo e com interesse acessaria esses conhecimentos, acompanharia os debates e tal, mas assim, além disso, para além disso, existe alguma relação na sua escrita, entre a sua escrita e esse caminho que você escolheu trilhar? Olha, a gente não... como é que eu vou dizer? Eu procuro, Nuno, na medida do possível, quando a gente vai escrever, eu procuro, na medida do possível, me despir dessas coisas. Não é? Eu não posso ficar escrevendo o tempo todo pensando no Camões, no Fernando Pessoa, no Garrett. Não posso. Eu procuro, na medida do possível, me despir dessas coisas. Mas eu também não posso fazer de conta que eu não li muita poesia. E tenho os meus poetas de predileção com quem eu dialogo, né? Tanto os antigos quanto os atuais. Né? Então, eu acho sim, acho que a gente, todo poeta escreve para o passado, para o presente e para o futuro. Não é? Nós escrevemos para o passado, para o presente e para o futuro. Quando a gente escreve para o passado, a gente está conversando. Conversar não significa repetir, nem significa ser servil aos nossos antecessores. A gente está conversando com as pessoas que exerceram esse ofício, né, antes de nós, né? E também com os nossos contemporâneos. É claro que eu evito emitir grandes juízos de valor, assim, porque nós nos enganamos muito. Às vezes, um poeta nosso contemporâneo, às vezes a gente diz que não gosta simplesmente porque ele faz uma poesia, ou ela, muito diferente da nossa. E aí fica difícil. Quando é uma coisa muito diferente, por mais que a gente se esforce, às vezes a gente não alcança, não é? Por limitação mesmo que temos. Né? Então, eu acho que nós estamos sempre escrevendo para o passado, para o presente, mas também escrevemos para o futuro. Isso não é pedantismo, eu sou muito moderno e só vão me entender no futuro. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Escrevemos para o futuro porque há determinadas coisas que nós, às vezes, elaboramos e que dizem respeito ao que vai ser ainda. Não é? Eu acho que um artista, ele sempre escreve para o futuro. Um pintor pinta para o futuro também. Um poeta escreve para o futuro também. Então, eu acho isso. A gente manda também cartas para o futuro. Isso faz parte do nosso ofício. Há enigmas que nós formulamos sem percebermos, que certamente alguém no futuro, se nos lerem, né? Se existir mundo, vai dizer, olha, isso aqui é isso, assim, 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 assim. Como nós fazemos. Nós fazemos isso. Nós, às vezes, lemos um poeta do século XV falando, olha aqui, ó,
O negócio já estava aqui há 5 séculos atrás. Então, por que não vão fazer com a gente? Vão fazer com a gente também. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Ou para nos esquecer, né? Ou para nos enaltecer. Eu acho que isso é uma... Isso é parte da trajetória, né? Do nosso modo de escrever. Na verdade, né, Sérgio, você escreve com todas as leituras que você fez, e que não seriam só as leituras acadêmicas, né? Tudo que você leu, Exato. Né? Inclusive não só as leituras de texto, mas a leitura do mundo, a leitura, Exato. né? Exato. Na verdade, o professor, digamos, né, ele também, se ele não esquecer essa condição, ele também não consegue escrever, né? É um pouco... Exatamente. Eu procuro me despir um pouco disso, mas claro que totalmente não, mas eu acho necessário que um artista... É engraçado, porque um escritor não pode não ler, sendo professor ou não, ele não pode não ler, né? Mesmo que eu não fosse professor, eu teria que ler pra caramba. Mas na hora que eu vou escrever, é igual um general não estuda pra caramba. Quando ele entra no campo de batalha, ele não pode entrar no campo de batalha com um mapa, assim, eu estudei, eu vou fazer isso. Não, ele entra para matar ou para morrer. Então, a gente, quando vai escrever, é assim, a gente estuda, mas na hora que você senta para escrever, pelo menos eu sou assim, eu procuro fazer de conta que eu não li, mas está tudo ali. Ou como andar de bicicleta, né? A gente, quando começa a aprender a andar de bicicleta, a gente fica, não, agora tem que chegar um pouquinho para cá, chegar um pouquinho para lá, o músculo tem agora mais velocidade, senão não vou conseguir manter o equilíbrio. Chega uma hora que você senta e sai andando, então... O problema é que com a poesia você nunca senta e sai andando. Isso é que é o problema. Diferente do andar de bicicleta, porque você nunca senta e sai andando. Porque é verdade. É sempre um aprender. Tem sempre um tombo também. Eu acho que a todo momento eu me coloco isso. Não é possível, eu não sou poeta. Não vou escrever mais livro nenhum. Entende? Eu acho que essa dúvida, ela tem que estar. Eu acho que o dia que essa dúvida não estiver na minha cabeça, eu não vou conseguir escrever, entende? Sempre quando alguém diz assim, o Sérgio é poeta, eu tenho vontade de me enfiar debaixo da mesa, entende? Porque eu sempre acho que sempre tem um outro dentro de mim que diz, não é. Mas isso é que faz a poesia, isso é que move a poesia. Esse frio na barriga que dá quando você vai escrever, você fala, eu não vou conseguir escrever, eu não vou conseguir escrever. E, de repente, às vezes, sai alguma coisa que você fala, isso é publicável, entende? Isso acontece comigo. Todo livro meu, eu tenho pelo menos o dobro de poemas que eu jogo fora, que eu digo, isso não é publicável, isso não é boa poesia. Isso não é nem razoável, eu jogo fora. Que ótimo. Então fale 3 poemas para a gente, Sérgio. Vai entrar mais um áudio agora? Ou... Acho que não, né? A Camila é que diz. Não, né, Camila? É você. Acho que agora é você, né? Tá. Agora sou eu. Camila está no comando aqui. Peraí. Ainda. O poema se chama Ainda. Eu vou fazer sempre pequenos comentários, que eu acho que, às vezes, numa sessão como essa, é bacana. Sem querer interpretar, né? Esse poema entrou no livro quando o livro já estava paginado. Eu pedi para repaginar e incluir.
Ele estava pronto quando eu fiz. Foi o último. O Jarro de Flores, que eu acabei de ler, foi o primeiro que eu fiz do gelo. E esse foi o último. É mais um poema de uma série de poemas que eu faço sobre o tema do pai, né? Então, ainda diz assim: se me pergunto quem sou, vejo-te atravessar um sinal, lembrando-me as impuras lições. Se acordo traído, sinto-te intacto como na primeira manhã, circando becos e ruas de pedra sobre o teu joelho, o movimento dos braços agora impossível. Tudo foi mudando. Hoje, quase nunca as frases inteiras. Recolho, entretanto, cada fagulha do que não morreu. Talvez nem mais em sonho converses comigo. Ainda assim escrevo, como teu filho. Depois eu vou ler o Gelo. Gelo 2. Esse livro tem 3 poemas intitulados Gelo. O Gelo 2, é um daqueles poemas enigma, né, que eu faço, que pode ser lido de muitas maneiras, tá? Mas é sobretudo um poema de amor, o Gelo, mas um poema de amor no sentido amplo, o amor de um filho por um pai, de um amigo por outro amigo, de um homem por uma mulher, de uma mulher por outra mulher, de um homem por um homem, o amor no sentido amplo, né? É o Gelo. Eu vou dar essa cola, né? Foi nesse sentido que eu pensei. É um poema sobre o amor, no sentido amplo da palavra. Noite passada, em sonho, te levei para conhecer o gelo. Viste as ideias abstratas postas à prova. O objeto sem forma, embora assim não pareça. No copo vazio ou cheio. Num pico de neve, escarpas de gelo e coragem ardendo. As mãos frias dos mortos têm esse fogo por dentro. E vou ler o Gelo 3. O que está aqui? Sim? Alguém falou alguma coisa? Suzana? É porque o microfone... Não, ninguém interrompeu, não. Posso ler? Pode, por favor. Gelo 3. O Gelo 3 também, vou falar um pouco sobre o poema. É um poema sobre o ato de escrever. Tá? Eu também tenho muitos poemas em que eu indago o que é escrever. É um tema velho da literatura, mas, assim, não é porque é um tema velho que não se possa escrever sobre ele. Tá? Então, assim, os velhos temas da literatura, eles existem desde sempre, eles não estão proibidos, né? Às vezes as pessoas falam assim, não escreva sobre isso, não escreva sobre aquilo. Eu não tenho isso, eu escrevo sobre o que eu tenho vontade. Ninguém vai me dizer sobre o que eu vou escrever, sobre o que eu não vou escrever. Eu quero escrever metapoesia, eu escrevo. Quero escrever poema de amor, eu escrevo. Estou me lixando se as pessoas acham que não se deve escrever sobre esses temas. Não estou nem aí. Então, fiz esse, o Gelo 3. Na cabeceira da cama, há um menino de botas. Somos o mesmo barco, a mesma sede, e o nada que nos envolve. De noite, os arabescos se dobram. Poema seta, poema bicho, enredados num círculo. Um é dar-se, limpo de enfeites, casa caiada, antemanhã. Quem o lê, pouco sabe do gelo por derreter-se. Crateras densas de mármore,
montanhas sujas, rotas íngremes e o grito primevo. O outro permanece onde sempre esteve, irredutível a qualquer base ou dígito. Tanta coisa se move enquanto durmo e a vida desaba. Por isso o poema, este, que não deságua, nem se move, nem se abre. Sérgio, não fecha o livro, não, que eu queria pedir. Você falou o Gelo 2 e o Gelo 3, né? Eu queria que Sim. você falasse, por favor, o Gelo 1, que, né, para mostrar a gênese desses poemas, né? E falasse um pouco sobre a premissa desse poema, sobre com que poema ele dialoga, e aproveitando, já que você faz essa série de 3, falasse um pouco sobre a premissa do livro. Tá. Presente. É porque cada um dos gelos representa uma dos pilares do livro. Tá? O Gelo 2 é um poema de amor. O Gelo 3 é uma espécie de um... Como é que eu vou dizer? É a metapoesia, né? E o Gelo 1 é o poema social, que eu raramente faço, mas fiz no Gelo 1. É um poema, eu vou ler, é um poema que dialoga com a meditação sobre o Tietê, do Mário de Andrade. E o Gelo 1 eu escrevi naqueles momentos de desespero, né, que nós passamos nos últimos 4 anos, fechados dentro de casa, com as barbaridades que aconteciam na nossa vida política e a revolta que eu sentia, né, só se acalmou agora. Então, eu fiz o Gelo 1, é isso que está dentro desse poema Gelo 1, a minha revolta com o que nós vivemos no nosso país. Isso não está explícito no poema, porque eu não gosto de poesia explícita. Acho que a poesia, o leitor, não quer dizer que eu gosto de poesia difícil, mas eu acho que na poesia o leitor tem que ser sempre convidado a trabalhar. Não gosto de poesia didática, de mão beijada, simplesinha, não gosto. Se sair simples, por acaso, né, eu até tenho alguns poemas que eu acho que tem uma forma assim, muito simples. Foi um acaso, não trabalhei para isso. Então, o Gelo 1 é assim. Portanto, é para ler com a meditação sobre o Tietê, do Mário de Andrade, que é, para mim, um dos grandes, grandes poemas da língua portuguesa. Não chego nem perto daquele monumento, mas é um diálogo, um pequeno diálogo. Né? Então, eu digo assim, por isso descremos dos gestos profiláticos. Por isso, sempre que possível, o compasso de ombros e pernas fora da máquina mundo. E a sede do nada, se nos alcança o êxtase da carne ou do verbo. Um corpo é sempre um corpo estranho. Um ano, 20 e tantos anos. Dentro de um cubo, muito se perde, mas daqui indago a emaranhada forma humana corrupta da vida que muge e se aplaude. Ossos rijos, por enquanto, sangue em temperaturas voláteis. Algo o detém, como se esperassem. Exegetas pouco alcançam a miserabilíssima arte nossa, ao mesmo tempo em que se rompem e se dobram, colunas, fronteiras e colunas vertebrais. É muito bonito. É muito bonito. Esse também tem 14 versos. Esse também tem 14 versos. É um soneto esfumado.
Um pouco assim, arranhado. É isso aí. Legal. Sérgio, você na segunda pergunta, você mencionou as suas amizades, né, com amizades de leitura, né, as suas influências, enfim. Quais poetas mais influenciaram você? Você podia falar um pouco sobre isso e por quê? O que cada um te trouxe? O que em cada um te chamou mais atenção no primeiro Ai, contato não, e nesse segmento? não consigo responder essa pergunta. Não? Difícil, Alberto. É difícil. Eu, Uhum. eu assim, eu leio muita poesia Uhum. e assim, eu Os acho que primeiros, então, aqueles que na adolescência você chegou e não, os vou te poetas que dizer te uma causaram coisa. aquela explosão, assim. Vou te dizer uma coisa que eu acho Uhum. que dá para responder. Uhum. Esses que eu cito, que eu refiro aqui, são os que eu tenho lido muito ultimamente. Né? Uhum. Tem um diálogo com o Gastão Cruz aqui, tem o diálogo com o Mário de Andrade, que é um poeta que eu não lia, que eu estou lendo mais agora. Né? E, enfim. Mas é difícil, porque assim, eu posso esquecer alguém, posso ser injusto. O Manuel Bandeira é um poeta que eu leio muito, que sempre aprendo. Sempre. Eu li o Itinerário de Pasárgada agora, aprendi tanto lendo aquele livro. É uma maravilha, é uma maravilha. Itinerário de Pasárgada é um. A gente devia. Eu pretendo ler aquilo ali, pelo menos de 3 em 3 anos, ler de novo, para ver aquilo tudo que o Bandeira está pensando e toda aquela reflexão que ele faz sobre o verso, sobre o ritmo, sobre o que é a poesia, é uma beleza aquele livro. Mas assim, não sei muito. Outro poeta que eu tenho lido muito agora é o Sá de Miranda. Tenho lido muito, 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 muito. E é um milagre que um homem tenha escrito aquilo antes de Camões. Aquilo é um milagre. É uma maravilha, uma maravilha. A gente tem uma tendência a achar que tudo na poesia em língua portuguesa começa com Camões, e não é. E não é verdade. Não é. Sá de Miranda é impressionante. Sá É de Miranda é impressionante. impressionante. Mas, assim, não quer dizer necessariamente que me influenciaram. Eu, Uhum. eu, eu, eu aprendo lendo aquilo e eu acho que, mas é tudo muito assim, não é que eu aprendo, que eu fico ali estudando. Eu acho que o poeta tem que ler muito e ver o que as pessoas estão fazendo, né? E é isso, dos antigos é isso, que eu Mas eu não posso deixar de observar o seu cuidado com os poetas, inclusive mortos, né? Você está preocupado de alguns mortos se ressentirem de não terem sido mencionados. exatamente, exatamente, porque eu converso com eles. Pois é, exatamente. Converso Eu, com eu, eles. eu costumo brincar que eles estão sempre num baile funk ao redor da nossa cabeça, Exatamente, numa exatamente, permanente festa rave de poesia. exatamente. É, Eu acho sua pergunta sempre muito difícil. É difícil, uhum. Alberto. Eu não sei responder. Desculpa, não sei responder essa pergunta. Tentei, na medida do possível. Assim, eu faço essa pergunta porque pelo menos naqueles primeiros anos, um rol de poetas, homens e mulheres, que foram responsáveis por uma espécie de explosão de maravilhamento, assim, no sentido de que aquela exclamação, caramba, isso é possível, né? Sim.
a percepção da possibilidade de certos... que a poesia tem, né? Assim, essas... Claro. de um poema chegar e tocar a gente na sua... de muitas formas, né? Cada poema Sim. de uma ou de mais formas, né? E todos eles diferentes. Mas então, fala 3 poemas para gente. Tem um pedido 3 aqui. poemas. Vamos lá. O Everton falou: gostaria de ouvir Sérgio lendo O Pé Esquerdo, que vem logo depois de Gelo 3. Tá bem. E aí, Vamos ao mais 2 poemas. E você tem, né, nesse livro tem um poema chamado No Teu Rosto também, né? Sim, vou Se você fazer. puder falar Vou ler também. o pé esquerdo. O pé esquerdo. Meu pé esquerdo está mais parecido com o de meu pai. Seria o oposto. 2 vezes lesionou-se o direito, o mais provável. Comprei um chinelo meio centímetro mais alto e tive dores no joelho. Meu pai teve problemas de coração, de rins, de vista, cego 10 anos, cego era a palavra proibida, nunca de joelho. Cego aos 57 anos. Não tinha quase cabelos brancos quando morreu. Hoje, pouco dá pelos meus brinquedos de infância. Some semanas. Não sou nada nem ninguém, diz. É isso aí. Tenho esse pai estranho. Então, o no teu rosto, não é? Que Uhum. o Nuno pediu no teu rosto. Deixa eu achar aqui. No teu rosto. E acabaram de pedir mais um aqui, que é As Palavras, que está na página 9. Tá bem. Então, no teu rosto. Esse poema no teu rosto é mais um daqueles, quer dizer, para ler com o Verão Novo, do Gastão Cruz. Há de voltar o corpo, como se o passado nada fosse, e a gente não voltasse, mas voasse sobre o tempo hoje. Tempo e espaço, tempo e modo. Calculo o tempo pelos prédios quando olho da janela a cidade. No teu rosto, os traços audazes que ficaram e os que se foram. O gesto busca um novo sopro. Uma sílaba ao menos, agora que já somos outros. Para as palavras, eu vou pedir para Camila colocar as palavras com a Maria Esmeralda. Pode ser, Camila? A Maria Esmeralda Forte, que hoje faz aniversário, inclusive. Ela Que gravou. legal. Ela disse que ia assistir, mas acho que não conseguiu Só um entrar. momentinho, que eu já vou colocar. Vai supor que estamos vivos? Nem sempre. Está pelo meio, Camila. Ah, minha imagem está saindo pelo meio, Camila. Vamos ver.
não entrou direito. As palavras. Algo faz supor que estamos vivos. Nem sempre estamos. Sorte haver tempo para sorrir com esgar, mover a ampulheta dos cálculos, ou mentir por incognoscíveis frases. Teseu busca o Minotauro. Os braços em fuga nunca o salvam. Por isso, o fio, a fera, a jaula. Tudo estará seco e mudo um dia. Igualmente tudo se renova, mas só quando as palavras nos transportam. Ou somos nós que as movemos sem respostas? Quase nada rasura o que já estava. Há engano e fraude em cada trave, em cada copo d'água. A imagem ficou um pouquinho diferente do texto, mas eu acho esse não saiu perfeito, né? A reprodução, não, no Facebook saiu. Eu acho que a reprodução que nós trouxemos deu um probleminha. Sérgio, eu tenho outras perguntas para fazer, mas eu vou antecipar aqui duas perguntas do público, porque nós temos que encerrar daqui a meia hora. Então, preocupado com esse tempo comprimido, né? Que é uma pena esse tempo comprimido, mas a conversa está ótima. Mas então eu vou antecipar essas perguntas, sem mais delongas. Então, a Gerlane Vital, ela perguntou: Sérgio, como você enxerga a crítica sobre poesia de Cruz e Souza estigmatizá-lo como um poeta negro de alma branca diante da estética simbolista? Não sei, Girlane. Girlane, eu não sou assim um grande conhecedor da poesia simbolista. Assim, eu temo dar uma resposta leviana. Acho que eu não tenho cabedal para responder. É uma pergunta muito específica, né? Assim, e inclusive referente à crítica do Cruz e Souza, né? Determinada crítica, não a crítica contemporânea, que já superou esse aspecto. Mas, enfim, é uma pergunta interessante, sim, mas acho que muito específica para esse momento. Né? Mas, assim, eu sinceramente não sei responder, porque eu teria que ser um leitor. Claro que eu conheço a poesia do Cruz de Souza e gosto, e aprecio muito, mas eu teria que ser um leitor muito mais atento e conhecedor da crítica, né? Coisa que eu não sou. Um conhecedor sistemático dessa crítica. Exatamente. Bom, aí tem aqui a pergunta da Severina Morim. Ela pergunta: qual o poema seu que você mais gosta? E, havendo esse poema, Sérgio, eu completaria: por quê? Se você souber. No caso de haver esse poema. E a Beatriz Passos, em complemento, que acho que são relacionadas às perguntas, professor Sérgio, de onde vem sua inspiração a escrever os poemas? Tem algum poema que possa ser considerado um marco em sua vida? Bom, vamos lá. Um poema meu que eu gosto muito, deixa eu pensar. Depende. Eu agora, nesse livro que eu acabei de escrever, eu gosto de alguns que eu olho e falo, olha, gostei desse. Mas tem um poema na Primeira Pedra
que é um poema longo que eu fiz, que não foi um poema muito trabalhado, eu escrevi de um jato só, e as pessoas costumam me chamar a atenção para esse poema muitas vezes, que se chama Patrimorto, que está na Você tem primeira ele vez. aí? Você Tenho, tem tenho, ele aí à mão? tenho. Poderia falar para gente? Ou se ele for muito longo, eu não Não, conheço. não é longo, Infelizmente, eu não conheço enorme, ainda. mas leva uns 5 minutos, pelo menos, para ler, porque ele tem Então, umas 4. leia um trecho para gente, um trecho que você ache representativo. Vou ler. Então, se chama Patrimorto. Dorme, menino, teu pai está morto. Tiraste-lhe os trapos comidos pelos vermes, limpaste-lhe os ossos sobre a lápide, cobriste-lhe o que lhe restou do corpo com um agapanto fechado. Certo, melhor seria se não te ocupasses de versos e não cuidasses ao que te soletra o velho pai desde que te apunhalaram em Santiago, pela frente mesmo, e mal tiveste tempo de dizer: até tu, Brutus. Dorme. Ainda ontem, puste entre os braços para dirigir o Chevrolet e apertar o acelerador como um astronauta. Meu curso d'alma foi no volante de um caminhão. Trouxe de cada volta do mundo um tesouro completo com diamantes para montar-te a coleção de chaveirinhos. Eu também tive o coração desfeito em tiras, fui expulso da vida tantas vezes, e tive ganas de matar-me outras tantas, antes do último gongo. Quis assinar cheque e não vi a linha, quis dirigir e não vi a estrada, quis entender teu pequeno coração, mas não tive versos. Amei-te como pude, não há outro modo, saiba, de amar. Dorme, menino, teu pai está cansado de acordar. Lembra-te, quando voltaste do colégio com um paletó que não era teu, que encontraste numa sala vazia? Tu dizias: achado não é roubado. Eu nem terminei o almoço. Ainda me lembro dos teus olhos descendo a escada da diretoria. Devolvi. Agora sim sou teu de novo. Lembra-te daquele cachorro que mataste no teu primeiro dia de carteira de motorista? Chovia. Tu sequer pisaste no freio. Felicitei-te a ocasião. E não sei se fiz bem. Temo que tenhas aprendido demais a lição. Vives, filho, entre o paletó que tens de devolver e o freio em que talvez não possas pisar. Eu não disse tudo. Na verdade, aqui no fundo faltou muito. Eu devia ter cruzado um deserto contigo, mas não tínhamos ao pé. É certo que não vivemos mais em tempos de pais levarem filhos para tal sorte de aventuras. Afinal, de onde, para onde atravessar? Fui deixando para depois, para depois, para depois, e quando me dei conta já estavas crescido e fora do tempo de viajar, com um pai cego e velho. Tudo passou tão depressa, ainda sonho com a cor do sol desses dias, com as histórias que me contarias. Sinto a areia na planta dos pés e sigo os teus passos, propondo-me um áspero amor. Lembras-te daquela final do Campeonato Brasileiro em que o Fluminense perdeu de 2-0 para o Internacional, quando esquecemos nossas almofadinhas no Maracanã? Engraçado, por que não compramos outras? És como eu, sentes saudades o tempo todo, mas não sabes olhar para trás. Eu também fui traído. Não te inquietes tanto.
O tempo tem um jeito estranho de cobrir um dia isto. Leste nos livros que a miséria é um rio de cascalho e pó que nos invade e infesta os órgãos. Sabes, menos ainda do que eu, aceitar. Ah, quanto de mim escondes nesse gesto falso de amar. Mas como eu, finges todo o tempo demonstrar. Lembras-te daquele dia em que sumiste na praia de Copacabana? Tinhas menos de 5 anos. Onde a sunga azul e a prancha de isopor amarelo-uvo? Onde, entre toda a gente, meu piloto espacial? Onde, armado já tão moço, o soldado mais valente? Onde, o meu índiozinho chorando o fim do carnaval? Voltaste no fim do dia, correndo triste na areia? Antes, o mais estranho acontecimento que viste foi desabrochar um feijão numa lata de gordura. Tive medo naquela hora em que vi-te ao longe na praia. Tu vinhas já voltando do mundo. E já tão cedo eu ali parado, sem saber do seu passado. Dorme, dorme, menino. Guarda-me como me retens agora. Cabisbaixo, no sofá da sala, com a palma da mão sobre a testa e o cotovelo querendo furar o espaldar. Dorme, que ainda posso estender-te os braços e chorar contigo. Suportamos esta pedra no coração. Vês as sombras tortas que a vida tem? Tudo já estava terminado, e eis-me aqui de novo a teu lado. É muito bonito, muito bonito. Desses poemas em que andam par e passo com a vida, né? Eles não se descolam da vida, no entanto, são uma elaboração em poema. Sérgio, tem aqui uma pergunta da... Bom, eu não aparece aqui como, eu não sei se isso é um nome, acho que não, Theo Conforte. E a pergunta, ela se assemelha a uma pergunta que eu queria fazer também, então eu vou fazer essa pergunta emendando o finalzinho com o que era a minha curiosidade. Então, está aqui. Caro Sérgio, você, como grande admirador de Garré e profundo conhecedor da obra dele, já compôs algum poema em homenagem a ele ou em diálogo com suas criações? E o que em adição a isso, o que eu queria que você comentasse, se possível, se os seus estudos da poesia e da literatura portuguesa, de um modo amplo, influenciaram a sua escrita de uma maneira mais profunda. Não, assim, um poema específico, não. Mas eu observo, como é que eu vou dizer? Eu observo que o Garrett fazia uma coisa que eu acho bonita na poesia, que é o trabalho poético. Quer dizer, isso nem sempre é possível. Nesse poema que eu acabei de ler, eu acho que tem um pouco disso, que é o trabalho poético como se fosse assim, poema que finge não parecer um poema, né? O Garrett às vezes faz muito isso, a poesia que se finge de despretensiosa e como é que eu vou dizer? Mas isso não é um fingimento, quer dizer, é uma tentativa de parecer, de criar algo assim que é trabalhado, mas busca ser muito direto, né? O Garrett faz muito isso. Eu acho isso muito difícil. E em alguns momentos eu
eu tento isso, não sei se consigo, em alguns momentos, às vezes nem tento, mas em alguns momentos eu tento isso. Neste poema especificamente, que é grande em extensão, tem um pouco isso, assim, e de fato foi um poema escrito de uma vezada só. Ele realmente teve essa aparente simplicidade, né? Isso é uma coisa que eu admiro, que é muito difícil, muito difícil. Não é fácil. Em alguns momentos, eu acho que com o poema Japona Vermelha, eu posso ler a Japona Vermelha. Aliás, tem a gravação, eu acho que a gente pode deixar a gravação para o final, da Japona Vermelha, e eu posso ler também. Eu faço uma leitura do poema e depois Isso, a Japona tem isso. É um poema que tem um pouco isso de uma singeleza, né? Que eu admiro muito no Garrett, mas nem sempre acho que não sou muito capaz de fazer. Mas às vezes eu acho que alcanço, chego perto disso, né? Eu acho que a Japona chega perto disso. É assim, a Japona Vermelha. Quando chega o tempo de ganhar algum calçado, eu só tinha um quichute e um sapato. Meu pai mandava embrulhar o velho e eu deixava a sapataria da tia Munira com o presente nos pés. Era bom pisar nos astros. Meu pai dirigia um Opala com gestos e palavras dos que partem para esta nossa má terra já sem forças, ou chegam do Líbano de mãos frias ou mal alcançam a quarta série. Uma vez fomos a Juiz de Fora comprar agasalhos. Éramos nós, os filhos, um grão de trigo, numa rua do comércio, com medo de pedir ou querer, por circunstância que não se explica no poema. Hoje, tudo se diz. Eu não sou assim. Trouxe uma japona vermelha de botões dourados para casamentos e aniversários. Uma noite, minhas irmãs iam ao baile, e aprontei também, mas logo soube que crianças não entravam. No espelho do quarto fixou-se um encarnado, quase nada do meu corpo. No poema, já compondo, uma dúvida. Tive mesmo a japona vermelha, sua rude pelagem, ou apenas recordando-a, visto-me ainda hoje para o outono? Ele é mais, ele tem essa simplicidade, essa conversa mais quase mais prosaica, né, de um prosaísmo que se imiscui no poema, né, e é muito bonito. É muito bonito. O Sérgio, quantos poemas você quer colocar em vídeo no final? Mais um só, esse mesmo, a Japona Vermelha. Tá. Pensei que haveria esse mais mesmo, coisa. Tá bom. lido pelo Jorge Caetano, que é bem bacana. E a Adriana Girão perguntou aqui se há um diálogo entre esse poema e o anterior. Sim. Sim. Até porque todos os meus livros têm muitos poemas, assim, pelo menos uns 10 poemas sobre a infância, sobre a memória do passado, é um tema muito meu, né? E os dois fazem menção a situações específicas da infância, né? Exato. Embora, sim, eu também recrio, né? Eu acho que o trabalho literário é também para que a gente recrie. Então, eu não me preocupo muito com a verdade, né? Verdade.
eu tenho muitos poemas sobre o pai, mas o pai que está nos meus poemas não é a pessoa civil do meu pai, sabe? Uhum. Embora eu me inspire nele, mas não é. Não é. Eu sempre transformo as coisas que eu vi, que eu vivi, numa outra coisa. Uhum. Não que eu acho que deva ser assim, é como eu gosto de fazer. Eu me sinto bem fazendo uma poesia que transforma o vivido. E tem uma questão também que é aquilo, o vivido é uma coisa, aquilo que nós vemos, aquilo que nós vimos, aquilo que nossos olhos interpretaram do vivido é uma outra coisa, né? Então e principalmente em Exato. poemas que são E a própria ancorados na memória, infância, isso. E principalmente em poemas que são ancorados na infância, a gente, quando criança, descortina muitas coisas, vê pela primeira vez, né? E esse ver pela primeira vez, ele tem um impacto e cria outros significados, né? Que sim, não conferem necessariamente com aquilo que está objetivamente acontecendo. E acho que isso ser matéria de poesia é muito interessante, né? E foi assim que eu ouvi esses poemas seus que eu ainda não conheço, né? E como esse olhar que é um olhar da primeira vez de algumas coisas, as almofadas deixadas no Maracanã que não foram compradas de novo, enfim, e outras passagens. Então, Bruno, fale 3 poemas. Sim, fale. não, a Ana Marques Gastão fez uma pergunta tão legal. Ah, Qual a importância do que não se diz? eu não vi, perdão, porque eu estou no É, celular também hoje, e no celular é. aqui. Eu Deixa eu estou ver aqui. acompanhando do celular também, então eu estou Obrigado. participando. Assim, eu vi assim, eu falei, ai meu Deus, Ah, olha sim, que foi beleza. agora, tá. Aí Obrigado, o Ana. Sérgio emenda também com mais poemas ainda. Isso, não, aí eu queria que você respondesse, Sérgio, essa pergunta da Ana Marques Gastão. Qual a importância do que não se diz num poema, Sérgio? E após essa resposta, falasse 3 poemas para gente. tá bem. Que nós já estamos nos aproximando do final, infelizmente, Assim, muito infelizmente. Essa Ai, meu conversa está Deus. ótima. então vai aqui a resposta. Eu acho que a literatura tem que ter sempre página de pontinhos. Então, isso para mim é uma coisa que dá grandeza à obra. Eu não gosto de ler um romance que está tudo explicadinho. Eu acho que. Eu já falei disso, né? Eu acho que isso não é uma questão estética, simplesmente para ficar bonito, como quem bota uma roupa, tem que ter mistério. Não é isso. É porque os vazios de um texto dizem muito da nossa perplexidade também diante da vida. Entende? Então, eu não gosto de explicar tudo, não é porque assim fica mais bonito, é porque eu não sei mesmo. Não sei mesmo. Isso tem que estruturar o poema. Entende? Então, assim, eu, eu acho que eu faço uma poesia muito de sinais trocados, não é? Eu muitas vezes finjo que não sou brasileiro, né? E escrevo com a dicção portuguesa de propósito. Não é para fazer graça, é de propósito. Às vezes eu finjo que não sou homem, às vezes eu me finjo de coisas porque é a experiência poética que é necessária para a gente escrever. Eu não sei escrever de outra forma, senão trocando os sinais. Não é? A primeira pedra, por exemplo, começa com um poema intitulado Ela Vive de Mim, que é um poema todo no feminino. Então, Sérgio, sim. Então, só para eu não, terminar, Suzana, olha, quer dizer, só para terminar isso. Então, a importância do não dito não é porque isso é uma questão que cai bem, não é por isso. A importância do não dito é porque
para mim, isso é a vida. E a poesia, ela faz parte da vida. Do mesmo modo que eu não gosto que me fiquem dando lições de moral, eu também não, eu acho que a literatura também não pode ser um poeta com dedinho dizendo para mim o que é certo, o que é errado. Eu não gosto, entende? Eu acho que isso se aplica para qualquer forma de literatura, aquilo que o Machado dizia, né? Mais do que passatempo e menos que apostolado, não é? O Machado falava isso. Isso se aplica para tudo. Por isso a literatura tem que ter silêncio, para que o leitor possa trabalhar, para que o leitor também experimente essa perplexidade diante das coisas que nós não conhecemos. Então, eu procuro colocar no verso essa minha perplexidade diante do que é a poesia, que eu não sei, o que é o poeta, eu não sei, o que é o masculino, o que é o feminino, eu não sei, né? Então, por isso que o livro, assim como o romance tem que ter capítulos de pontinhos, né, que Machado de Assis dizia, eu acho que o poema tem que ter umas estrofes de pontinhos. Não sei se eu respondi a Ana, não sei se está respondido. Sérgio, eu Sim, diria, talvez o que você esteja querendo dizer é que um poema ele é mais uma pergunta do que uma resposta, exato, né? exatamente. Mais pergunte que responda, né? E Exato. quando ele responde, de fato, ele perde força, né? O poema Exato. que é a resposta, assim, no sentido amplo, né? No sentido, né? Uma resposta não amplo, estrito, na verdade, né? Parece que sim. Eu não quero nem. Não é uma coisa que me agrada muito escrever de dedo em riste. Então, nem consigo. Uhum. Então, eu faço assim porque é assim que eu sei fazer, assim que eu acho. Isso é a literatura que eu consigo, eu também que me agrada, né? Como leitor também eu gosto de literatura assim. Maravilha. Sérgio, então fale 3 poemas para a gente, porque, enfim, e na sequência deles eu pedi para a Camila já deixar engatilhado Tá o bom. último vídeo, porque infelizmente, muito infelizmente, nós Puxa, estamos nos aproximando do final enfim, aí eu na sequência eu vou passar para a Suzana fazer o encerramento desse concerto. Bom, vou começar pelo poema China. E dedico esse poema à Suzana, que está aí no isolamento, não é? estou no isolamento. Então, o poema é assim. Há uma amiga que vive na China, disse ao despedir-me, fica com Deus. Sim, fica com Deus. Foi o modo de invocá-lo quando morria Leonard Cohen. Não uma forma excêntrica de misticismo, mas de por nossas mãos sabermos o que de hoje em diante será preciso. A ternura de Tatiana, balconista, o telefonema de Paulo sobre o Atlântico, a esmola de Roberto aos homens. Provas de justiça aos que resistem. Temos que dar a prova, uma vez por dia ao menos. O acidente será a mão estendida. Por isso, ontem, disse o que disse a amiga. Disse o que disse porque eu também, às vezes, ainda. Vou ler Ilhas. O poema é dedicado à minha amiga Gaeli, Istambul.
Também eu vivi numa ilha do par do rio, o Paraíba. Não é o mar. Por isso não vejo saída, a não ser o teclado retrátil da máquina. Gostava de ter uma saída, de suavizar o estrangulamento. Todos os ciclos têm uma saída. Será preciso mudar de pele? Poema, embora não pareça, é um ciclo, preso ao corpo por um fio. Ontem mesmo divagávamos a respeito. Temos as bordas desatadas e o vício de morrer e renascer e voltar a morrer. O estranho tríptico. E Maravilha. incêndios. O poema é poema tão somente quando fere ou cega. Prisma, ampulheta, escafandro, ao centro a parte ínfima do esôfago. Um agrimensor o faria com a tesoura aberta. O polegar pressiona o parafuso, desunindo as pontas. Um engenheiro sem cautela de um mobile. Desculpa, eu errei o próprio poema, tenho que ler de novo. O poema é poema tão somente quando fere ou cega. Prisma, ampulheta, escafandro, ao centro a parte ínfima do esôfago. Um agrimensor o faria com a tesoura aberta. O polegar pressiona o parafuso, desunindo as pontas. Um engenheiro, sem cautela, de um mobile nasce outro, e já não vemos a origem. Sanha de esmagar até o pó. A seiva é nossa cicatriz. Uns escrevem mentindo, outros sobre os restos do próprio banimento. Nem por isso findam os poetas, os poemas e os incêndios. Foi lindo. Maravilhoso. Nossa. Né? Camila, você pode botar o áudio agora do Japona Vermelha? A Japona Vermelha. Quando chegava o tempo de ganhar algum calçado, eu só tinha um quichute e um sapato. Meu pai mandava embrulhar o velho e eu deixava a sapataria da tia Munira com presente nos pés. Era bom pisar nos astros. Meu pai dirigia um Opala com gestos e palavras dos que partem para esta nossa má terra, já sem forças, ou chegam do Líbano de mãos frias, ou mal alcançam a 4ª série. Uma vez fomos a Juiz de Fora comprar agasalhos. Éramos nós, os filhos, um grão de trigo numa rua do comércio, com medo de pedir ou querer, por circunstância que não se explica no poema. Hoje tudo se diz. Eu não sou assim. Trouxe uma japona vermelha de botões dourados para casamentos e aniversários. Uma noite minhas irmãs iam ao baile. Me aprontei também, mas logo soube que crianças não entravam. No espelho do quarto fixou-se o encarnado, quase nada do meu corpo. No poema, já compondo, uma dúvida. Tive mesmo a japona? Sua rude pelagem? Ou apenas recordando-a, visto-me ainda hoje para o outono? Que maravilha! Que maravilha! Olha, um concerto assim, de fato maravilhoso, como todos. A gente consegue aqui momentos assim impactantes, né? Momentos maravilhosos, conversas, as respostas, as interações, a participação, os poemas, sobretudo, né? Sérgio, um poeta de uma espessura assim nos poemas muito grande. Eu
conheço há pouco tempo, confesso não conhecer os seus poemas há mais tempo, que para mim foi uma perda, só conhecê-los mais recentemente, e pretendo me aprofundar mais ainda. Bom, então, obrigado, Sérgio, obrigado a todo mundo que está presente. Passo para a Suzana conduzir o encerramento, que nós estamos aqui já com alguns minutos passados do sinal. Obrigado. Ai, Beijo. opa, foi tão rápido, né? Pois é. É muito ligeiro, muito rápido, viu, Sérgio? Tem que voltar mais aqui. Então, Sérgio, muito obrigada por né, tirar esse Eu que tempo, agradeço, Suzana. dividir a sua poesia conosco. Né? Vamos em busca do gelo. Diz aí para quem ainda não conhece como é que faz para adquirir, né? É pelo site das 7 Letras? Pelo site. Posso pôr aqui no bate-papo o link. Se você puder colocar, né, para quem ainda Vou não colocar agora. Com a sua Vou poesia. colocar agora. Né? Eu vi que você tem alunos na plateia e, às vezes, o aluno nem sabe que o professor é poeta, né? Às vezes, o aluno nem sabe que o professor é poeta. Então, o link já está aí. Alguém que já está aí, né? Então, obrigada, viu? E obrigada a você, gente, por essa tarde, por estarem aqui, sabe? Tirar esse tempo para a poesia. Queria também anunciar o nosso próximo concerto, que vai ser, obviamente, no final de novembro, com o Felipe Fortuna. Felipe Fortuna é um poeta, ensaísta, tradutor, e que, inclusive, não mora, eu acho que não mora mais no Brasil, não, né? O Felipe está fora, né? Ele está, por enquanto, ele pretende voltar para o Brasil, mas ele está na Coreia do Norte. Olha só. Ele está na Coreia do Norte. E ele está lançando agora, vai em novembro, né? Nesse mês, no próximo mês, ele está lançando o livro, o mais recente livro dele, que se chama Cerejeira. Assim como o Sérgio, lançando aqui o Gelo, né? Está todo mundo lançando aqui os seus livros novos. Legal. Para a nossa alegria, para a nossa alegria. Para a nossa alegria, né? Então, gente, obrigada. Nuno Suzana, também, obrigada. Queria agradecer a vocês também e o pessoal que acompanhou, tá? Mandar um abraço e dizer que fiquei muito feliz, foi muito legal, gostei pra caramba. E estamos aí. Isso aí, gente. Até a próxima, até o próximo concerto. Olha, Zuzu, aplaudindo, querida, tanto tempo que eu não te vejo. Eu só consigo ver uma pessoa por vez, então queria dar um beijo em todos que estão aí, tá bom? E é isso. Obrigada, então. E eu agradeço, gente. Até a próxima. Obrigado, beijos. Tchau, gente. Tchau. Beijinhos. Muito obrigado. Sérgio, abração. Muito obrigado. Abração, Nuno. Prazer te ver. Adorei mesmo. Abração. Beijo, tchau, tchau. Sérgio. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.